fez uma semana, na última terça-feira, que o PSDB filiou, pelo menos tentou filiar o secretário de Estado, Tassiano Neto, ao partido. Porém, essa semana toda, e já se vão quase 10 dias, a discussão não tem sido outra, dentro e fora do PSDB. Dentro, a gente percebe que a coisa está pegando fogo, a gente já percebia que é um partido que enfrentava alguns problemas internos, e eu acho que alguns problemas cada vez mais graves. Você tinha já divisões dentro do PSDB, e essa filiação, do jeito que ela aconteceu, na casa do vice-governador César Conago, com a presença do senador Ricardo Ferraz, e também com o secretário de Turismo, né, também estava presente nessa reunião, ficou com aquela coisa de trama, de um golpe, aquela coisa urgida, secretamente e tal. E a gente sabia, acho que todo mundo que estava acompanhando esse caso, desde que foi anunciada a filiação, todo mundo achou, isso não vai acabar bem, isso não vai acabar bem. E, pelo que os fatos estão mostrando, isso tende a acabar da pior forma, que a gente vê que à medida que as discussões avançam, que as pessoas, as lideranças do PSDB vão se colocando, a gente percebe que a tensão está cada vez maior e cada vez mais difícil também para chegar a um consenso. Diferentemente do que algumas figuras do PSDB têm dito, não, vamos acertar, dá para conversar, conversando a gente acerta, mas a gente percebe que eu começo já a interpretar isso como um grande erro, e a gente coloca, principalmente, na minha opinião, na conta do próprio César Conago, né? Não sei quem motivou o César a fazer isso, se foi uma ideia da própria cabeça do César, ou se isso foi conversado com o governador Paulo Artung, enfim, eu não sei quem discutiu essa estratégia, ou se isso partiu diretamente do César, que empreendeu toda essa manobra, mas que a tendência é isso piorar e algumas pessoas saírem feridas, eu acho que é inevitável. Né? Verdade. Quando a gente fala da questão do consenso, até o dia 3, até o dia 4, né? Porque na verdade tudo ficou sendo conhecido na tarde do dia 4. Até o dia 3, tudo caminhava para um consenso no PSDB. Né? A gente estava acompanhando desde o início, desde o dia 18, né? Que foi aquela reunião na casa do Ferraz, teve o Max e o Conago. Ali os dois colocaram chapa e tal, e aí estava sendo construído um consenso, procurando. A gente já sabia que não havia uma disposição do Max Filho em entrar numa disputa com o César Conago, devido a um histórico deles de lealdade. A gente já vinha, né, esperando o consenso. Um clima quase fraternal. Exato, assim, a gente só estava esperando mesmo o dia da convenção para poder, né, consolidar a vitória do Conago. Aí aconteceu o que aconteceu. O Conago, não sei se foi excesso de confiança, né, de que tudo já estaria resolvido, enfim. Ele vai e filia o Otaciano. O Otaciano hoje, embora, né, haja um grande esperneio da Assembleia, né, toda aquela coisa, é o candidato que qualquer partido queria ter para ser candidato a deputado federal. Ele tem andado o estado todo, ele tem conseguido, pelo menos, acredita-se que ele venha a ter um bom desempenho eleitoral, né, na disputa proporcional. Então, assim, não há motivo, e com todas as pessoas do PS... candidato que em tese vai ter voto. Exato. Todo mundo quer candidato que tem voto. E assim, todas as pessoas que eu tenho falado do PSDB, exceto o Sérgio Magés, que já tem uma visão diferente em relação ao Otaciano, todas as pessoas do PSDB com quem a gente tem falado e que estão se pronunciando sobre o tema, são unânimes em dizer: não há problema em filiar o Otaciano. A questão não foi essa, a questão foi a forma como o Otaciano foi filiado ao PSDB. E isso expôs uma série de rachas e desconstruiu todo um processo que estava encaminhando para finalizar num consenso. A gente percebe, depois dessa eleição, dessa executiva municipal do PSDB de Vitória, lembra que a gente estava falando da questão dos delegados para a eleição da estadual? A gente pode ter um problema aí, porque a executiva municipal foi contra o Otaciano, logo foi contra uma posição do César. Isso pode ter uma influência na eleição, porque Vitória tem 35 delegados.
Vila Velha tem 40. E agora o Max parece que está mais disposto, né, a entrar numa disputa com o César. Então, quer dizer, pode ter uma disputa realmente competitiva dentro do PSDB para a eleição da estadual. Mas antes de começar a competição, o PSDB tem que sentar no divã. Porque essa é uma discussão, se cria, como em várias vezes na história, o PSDB cria confusões, traumas internos, que acabam impactando no próprio desempenho da sigla. Há quanto tempo o PSDB não tem relevância na política capixaba? Em Vitória, na elege prefeito faz tempo. Estadualmente, virou mera linha auxiliar de poder. O que se discute hoje numa eleição do PSDB é se o PSDB vai ter direito à indicação de uma vice-governadoria. Isso é muito pouco. E eles continuam insistindo em nomes aqui. O Otaciano é um quadro ali que é um pretendente muito forte à Câmara dos Deputados. É importante para o PSDB nacional. Agora eu vejo essa questão do PSDB de uma forma muito mais complexa. Essa é uma discussão, é uma briga de ninho tucano. É briga de espaço entre eles lá dentro. Tem uma questão mais relevante do PSDB, é qual vai ser o posicionamento do partido em relação a 2018. 2018 a gente tem uma eleição, em teoria, aberta, e que na prática também vem se desenhando assim. Nessa semana, um pouco estardalhaço aqui, mas aquelas coisas em política que tem pouco estardalhaço talvez podem ter um efeito muito mais forte lá na frente. A discussão nacional em torno de uma candidatura presidencial única. Rede está discutindo, Rede, PDT, PSDB estão discutindo para fugir um pouquinho do populismo do Lula ou de todo o conservadorismo de Dória e Bolsonaro, tentar surgir desses partidos uma solução, um nome nacional. E dentro desse contexto pode vir de cima para baixo novamente muito bem uma eleição, uma imposição dos partidos no âmbito nacional para o âmbito estadual aqui. Então a gente está discutindo, aí o PSDB, que hoje briga, eu vejo cada vez menos condições do César, que talvez o único prejudicado nessa história tenha sido o César. Do César Conago repetir a vice-governadoria numa chapa que também é uma possibilidade, uma chapa de reeleição do Paulo. Essa semana mesmo o Amaro se colocou como vice do governador Paulo Atung. E isso tudo tem que ser considerado. Eu acho isso uma perda de tempo do PSDB, uma perda de foco, que devia estar muito mais interessado em ver os caminhos do partido para não se transformar que nem o PT. Mas você acha perda de foco o quê? Perda de tempo? Essa discussão? Essa discussão, porque o partido... Da filiação? Há muito tempo, não só da filiação, mas nessas disputas internas. O partido não tem estratégia. Mas acontece o seguinte, eu acho que eu discordo de você, porque a questão é a seguinte. A discussão que está tendo agora é por conta justamente disso. Porque ele sabia o quê? Se Colnago fosse colocado no comando do PSDB, a tendência é que o partido fosse aceitar essa posição que tem hoje, de coadjuvante do governo Paulo Atung, ou seja, um projeto que ficaria dentro do projeto do Paulo, e não um projeto independente. Eu acho que essa tensão cresceu por causa disso, porque quando colocou o nome do Max, pensava-se o seguinte: com o Max talvez o PSDB tenha certa independência. E isso acho que está diretamente ligado à eleição de 2018. Então eu acho que essa discussão, e ela ganhou esses contornos por causa dessas questões que estão à frente. Inclusive, se a gente for recuperar um pouco antes das filiações, a movimentação do Colnago na saída de férias do Atung agora foi o quê? Pegar o Nerleu Caos, apresentar e falar assim: olha, um quadro do PSDB sendo conduzido para a Secretaria de Turismo. E eu percebi algumas pessoas do PSDB listando, falando assim: olha, o Colnago está indo bem na negociação com o PSDB e com o governo Paulo Atung. Olha quantos nomes tem do PSDB dentro do governo. Agora, com a entrada do Nerleu, são quase, acho que 6 nomes. Eram 6 nomes que a gente tinha levantado. 6 com o Colnago. 5 nomes na equipe, mais o Colnago. E aí, eu acho até que essa manobra de filiar às pressas o Otaciano e o próprio Bergoli, que parece que não está nem sendo discutido porque ele não tinha não é secretário, mas vamos combinar uma coisa, em termos de visibilidade, mas em termos de visibilidade tudo também teria até esse peso assim, de se falar, serve para um, serve para outro, foi no mesmo contexto. Mas assim, eu acho que o Colnago quis demonstrar força.
Eu acho que foi uma demonstração de força. E desproporcional. Né? E aí talvez tenha essa reação toda. Mas é quando você pega essa crítica, porque há muita indefinição em relação a 2018. Se a gente pensar que uma mera questão... Eu não sei também... Aí você vê a participação do Majesc dentro desse processo inteiro. Muita gente dá o Majesc fora do partido. Então, como que... Então, aí uma partícipe ali de dossiê e tal, se tumultua toda uma situação que lá na frente pode ser desfavorável, que enquanto o partido PSDB está brigando dentro de casa, muita gente já está pensando em eleição e já está especulando. Olha a mudança que você teve ali e uma grande jogada com essa história da retirada do Amaro. Talvez mais significativo do que o comando do PSDB seja a retirada do Amaro para criar condições para uma reeleição do Ricardo Ferrazzo. Sim. Que era mais ou menos o nome pacificado ali, que todo mundo, não vê com o Neymar, foi o Ricardo. E agora a gente percebe, quando a gente faz esse comparativo PSDB e PT, as lideranças ficam bravas dos dois lados, né? Mas assim, não tem como a gente dissociar essa semelhança, né? Não observar essa semelhança. O PT ele entrou nesse processo de debate interno, de disputa interna, pelo comando do partido, pelo grupo que apoia o Paulo, durante quanto tempo? E o que aconteceu com o PT? O PT hoje, ele está tendo que... E, assim, é claro que tem o desgaste do PT nacional, que influencia e tal, mas o PT do Espírito Santo, o desgaste do PT do Espírito Santo, na minha visão, ele está muito mais ligado ao papel que o PT se dispôs a fazer no Estado desde de 2002 para cá, do que necessariamente ao desgaste nacional da sigla. Hoje o PT está tendo que voltar à sua militância, que ele perdeu totalmente o contato com ela, tentando se reorganizar como partido no Estado para tentar pensar num projeto de futuro, e eu não estou falando 2018 não, estou falando lá na frente, porque para 2018 o PT não tem projeto. Assim, não tem projeto, não tem uma liderança que vai disputar um cargo majoritário com peso, né? O próprio João Coser, que seria essa maior liderança do partido no Estado, vai disputar o quê? A Câmara Federal. Câmara Federal, né? Poderia ter, a gente sempre fala do Helder, né? A gente sempre considera o Helder, mas será que o Helder tem esse tamanho estadual todo para isso? Então, quer dizer, o PSDB viu o que pode acontecer com uma legenda que sempre foi aliada de primeira linha e de grande interesse do governador Paulo Afonso, quando se perde esse interesse, ela é descartada. E o PSDB pode passar por esse mesmo processo. Deixa eu colocar uma última questão para vocês, queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Vamos supor que o Colnago seja confirmado no comando do PSDB, né? Tem essa questão do Conselho de Ética, tudo, e que o Otaciano seja confirmada a filiação do Otaciano. Esse quadro, quem sai perdendo e quem sai ganhando? E um outro quadro, vamos supor que o Colnago não assuma o comando do PSDB e que o Otaciano não seja revertida essa filiação. Quem sai ganhando e quem sai perdendo? Vamos rapidinho. Começa. O partido perde um deputado federal, perde um candidato muito forte para deputado federal e perde espaço dentro da sucessão em 2018. Até